Queridos e amados irmãos, ouvintes e participantes da Palavra de Deus, eu vos saudo com uma preciosa paz do nosso eterno e bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem essa linda e imensa convicção de vos saudar com esta paz, sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador Enio. E nesta noite, nesta rica e gloriosa oportunidade, eu quero falar acerca do profeta Ezequiel. Ezequiel, que tem o significado Deus fortalece. Ezequiel era um sacerdote zadoquita, filho de Buzi, e estava entre os 8.000 que foram deportados para Babilônia depois da queda de Judá, no primeiro ataque de Nabucodonosor, que foi por volta de 598 até 593 a.C. Após passar 5 anos na Mesopotâmia, Ezequiel foi visitado por uma visão transformadora de vida. Deus apareceu para ele em um carro chamejante e brilhante, cercado por 4 criaturas bizarras e apoiado por rodas interligadas. A esse foi uma visão revelante que Deus deu para Ezequiel, pois até essa época acredita-se que Jeová era essencialmente o Deus da Palestina e tinha apenas poder limitado fora do campo de ação. A visão das rodas interligadas às outras rodas era uma declaração de que Deus se movia quando queria, parar aonde queria. A natureza das criaturas que rodavam também denotava que ele era Deus de toda a criação, não apenas só dos seres humanos. Deus dirigiu-se a Ezequiel como filho do homem. A designação usada por muitas vezes no livro de Ezequiel, mas não encontrada em outras passagens do Antigo Testamento, exceto em 2 passagens de Daniel, que se encontra em Daniel 7 e no versículo 13, e Daniel 8 no versículo 17. Ezequiel recebe a ordem de transmitir as palavras
do Senhor, de lamento, pranto e ais. Para os judeus, ele relutou em aceitar o chamado, mas quando chegou o momento certo, ele fez com alegria, como simbolismo desse ato de aceitação. Deus entregou a ele um rolo, mandando que ele comesse. A princípio, o rolo tinha sabor amargo, mas à medida que Ezequiel continuava a comê-lo, passou a achá-lo em seu sabor doce como mel. Deus disse a ele que o povo de Israel endurecera o coração, mas o Senhor faria com que Ezequiel fosse tão duro quanto eles, para que ouvisse as suas palavras, que ouça, quer deixe de ouvir. De assim dizia Ezequiel 3, versículo 10 em diante. Não ficaria claro, e esse ponto, o assunto é de debate há séculos, se ele foi achado a profetizar para os exilados, os que ficaram em Jerusalém, ou para ambos. As histórias dos anos de profecia de Ezequiel, como as de Eliseu, são carregadas de relatos, obras bizarras, independentemente das quais que seja o histórico de todos que tenham um propósito de simbolizar o poder de Deus sobre todas as coisas terrenas, e não a de mostrar Ezequiel como uma pessoa. Tão logo recebeu a visão, Ezequiel foi misteriosamente transportado e posto em meio a um bando de exilado, desolado, que vivia em uma comunidade chamado Tel Abib, situada perto do canal Quebar, um canal que irrigava, que corre a partir do rio Eufrates. Ele ficava tão deprimido com essas experiências que perdeu a voz, só falou, só recuperou a voz depois de 7 anos, quando soube que Nabucodonosor tinha destruído o templo. Durante esse período, sob o comando de Deus, ele fez coisa que levava as pessoas a achar que ele tinha perdido a razão. Ezequiel deitou sobre o seu lado esquerdo por 390 dias, em sinal de punição a Israel. Depois, sobre o seu lado direito, por 40 dias, em sinal a punição de Judá, que está em Ezequiel 4. Enquanto estava deitado, ele contemplava uma réplica em um tijolo
do cerco de Jerusalém. A dieta dele era pão de cevada assado sobre esterco de vaca. Ele tinha de cortar a barba e o cabelo com uma espada, queimando-as para aparar ou escondê-lo na roupa. Essa história registra Ezequiel capítulo 5. Quando a amada esposa de Ezequiel morreu, ele pranteou em silêncio. Não deu nenhuma demonstração pública de luto, nem seguiu nenhum dos ritos, apesar de ser tradicional, dando prosseguimento aos seus assuntos diários, como sempre. Essa história nos registra Ezequiel 24:15. Uma das histórias mais conhecidas de Ezequiel, junto com a primeira visão e a sua profecia, se deu no vale de Ossos Seco. Ele foi transportado em um vale alarido, cheio de ossos secos, provavelmente um antigo campo de batalha, em que os corpos foram deixados sem ser enterrados. Ao comando de Deus, ele chamou os ossos de volta à vida, e os ossos ajuntaram e receberam carne, e vida se puseram em pé. Imagina, meus queridos e amados irmãos, Deus te dando uma habilidade de chegar em um cemitério e chamar os corpos mortos, jazigo na sepultura, e os corpos se ressuscitarem e se colocar de pé. Não é assombroso? Esta seria a sua história registrada, como que a de Ezequiel. Era um exército enorme. Registra essa história no livro de Ezequiel 37:10. Deus disse a Ezequiel que eles representavam Israel, a quem ele deveria tirar da sepultura da Babilônia e levar de volta para a terra de Israel. Não há relato em que aconteceu ao exército de ossos secos, revividos durante o século da perseguição dos judeus. Lembraram-se que a profecia de promessa e de esperança, que ele também foi na fonte da guerra como encorajamento para os primeiros cristãos em seu período de perseguição. Na medida em que Ezequiel continuou a profetizar, se tornou a transformar gradualmente a margem do julgamento e de punição e de restrição
passaram à margem da esperança, da promessa, do grande futuro de Israel. E uma mensagem misturada. Depois Deus disse, o povo, embora seja um incentivo que ouvir, e saberão que é um profeta que teve no meio deles, quanto a destruição chegasse, que se registra em Ezequiel 33, 27, a ordem cronológica de 3 grandes profetas: Isaías, no século 8 a.C., Jeremias, no início do século 7, e Ezequiel, no início do século 6. Todavia, existe uma tradição rabínica de que o relato de Ezequiel está fora de ordem canon bíblico e não deveria vir depois do texto de Isaías e de Jeremias. Em linha de pensamentos, afirma que a ordem deveria ser Jeremias, o profeta da sentença e do julgamento, depois Ezequiel, o profeta da transição entre a sentença e restauração e de esperança. A maioria dos estudiosos concorda que Ezequiel foi o autor do livro que leva o seu nome, o que não é o caso de muitos livros proféticos, livros que Ezequiel é um fanático que misturava a magnífica literatura, que era rica em belos símbolos poéticos e relatórios poéticos. Não obstante ao estilo literário consistente bastante para que haja pouca dúvida de que foi escrito pelas suas próprias mãos. O próprio Ezequiel era um complexo misturado com gênio profético, pura excelência, pura sabedoria. Amados e queridos irmãos, o Deus que escolheu Ezequiel para registrar essas preciosidades é o mesmo Deus que pode escolher eu e também você. A obra de Deus não tem uma âncora, ela anda para frente e avança, e o seu endereço fixo é o alvo, e esse alvo tem nome, e o nome desse alvo é Cristo Jesus. E quando você mira Cristo Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, ou seja, vem ao Pai, senão por mim. Jesus é excelente em soberania.
Jesus é excelente em qualificações de pessoas. Não importa quem que você seja, se você é um ladrão, se você é um traficante, se você é um homossexual, uma mulher prostituta, se você é lésbica, se você é uma pessoa que até hoje a sociedade só atribuiu defeito e falta, Deus muda a sua história. Está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e no verso 17, que se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas são passado, eis que tudo se faz novo. Deus precisa de pessoas ousadas, como Ezequiel, que não tinha a pretensão de desafiar o sistema, apenas queria fazer o que era digno e sincero perante o Todo-Poderoso. Deus lhe deu uma missão de profetizar e de ser representante do reino de Deus. Você também poderá receber esta unção, esta missão. Deus pode te bradar no seu coração nesta noite e transformar as suas dores em alegria, o seu sofrimento em realizações. Deus pode transformar o seu casamento em bênção, a sua profissão em prosperidade. O nosso Deus é um Deus que não conhece o impossível. Então, meu amado, eu tenho a rica satisfação de falar desta mensagem para a sua vida, para a vida de sua família e também de toda a sua árvore genealógica. Deus procura pessoas que tenham um compromisso com a tua palavra, para que o nome de Jesus Cristo seja divulgado. Deus poderá te revelar coisas grandes e ocultas, para que o nome do Deus de Israel seja glorificado na sua história. Talvez eu estou falando com pessoas que não viu probabilidade de algum tipo de recurso para você. Talvez você esteja em uma cadeia. Talvez você esteja em uma cadeira de roda. Talvez você esteja dentro de um quarto com depressão, tomando remédios controlados, inserindo no seu corpo drogas ilícitas e álcool. Mas eu quero te dizer, Jesus te ama e Ele se entregou em uma cruz para te salvar, para levar você perante Deus e te dar a salvação. Não rejeita o chamado de Deus para a sua vida. Levante as suas mãos agora e aceite
a salvação do Senhor Jesus, que veio de graça para você e para toda a sua árvore genealógica. Você pode ser liberto, você pode ser livre. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Bendito e eterno Deus, eu te apresento a vida desta pessoa que está diante deste telefone, que está diante desta televisão, que está diante deste tablet, que está diante deste notebook, que está diante deste computador. Deus poderoso, toca com tuas mãos de poder sobre o coração, a mente. Tira, Senhor, a dor psicológica que causou sintomas psicossomáticos, trazendo para essa vida obscuridão, trazendo dificultuosidade, trazendo todo tipo de empecilho para que o seu nome não chegue até a pessoa dele. Mas hoje esta palavra não veio por um acaso. Ela veio para livrar este homem, esta mulher, desta angústia, deste sofrimento, dessas dores no coração, na alma. Liberta, Senhor, e dá para esta pessoa o direito de sorrir novamente. Amigo e amiga, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Obrigado pela sua atenção. Eu te despeço com a paz do Senhor Jesus e deixo aberto o comentário para você chamar através do comentário para aceitar Jesus. Estarei fazendo o teu apelo e Deus irá mudar a sua história. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Quem tem essa satisfação sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, cooperador Enio.